Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro. E hoje eu trago um livro muito interessante sobre a vida na corte portuguesa. Portanto, a história de como era a vida na corte portuguesa. Livro de José Barata, portanto, que é um autor que já escreveu alguns livros sobre história, sobre vários outros livros sobre algumas análises sobre questões históricas de Portugal. E temos aqui esta obra, portanto, a corte, o espaço referencial do sistema monárquico, o seu estudo, a sua estrutura, como é que era a vida dos soberanos, como era o aparelho governativo, como era a vida dos reis, a família real, o passos real, qual era, portanto, o poder cultural, o poder da majestade do rei, toda a corte, toda a história da corte, como eram os casamentos, os funerais, as aclamações, os ritos, as tradições, como era toda a vida da corte no tempo da monarquia. A síntese que se oferece ao leitor procura reavivar um percurso histórico de 760 anos da corte portuguesa, salientando os monarcas marcantes do seu cotidiano, os espaços vivenciais, os eventos solenes e as cerimónias de representação. Um livro muito interessante que eu aconselho a compra, não é? Os palácios reais e a exuberância das festas, banquetes, inumerárias e ao longo dos 60 e 60 anos da monarquia portuguesa. Portanto, tenho aqui o livro, podem encontrar o livro à venda aí nas livrarias. Rapidamente sobre o livro. Portanto, o livro tem cerca de 9 capítulos e uma bibliografia no final também extensa. Temos, portanto, a introdução, depois temos o primeiro capítulo, o rei e a corte, do rei cavaleiro ao rei cidadão, portanto, primeiro capítulo. O segundo capítulo, a corte no feminino, como eram os hábitos e as tradições no feminino, portanto, a casa das rainhas. O segundo capítulo, muito interessante também, principalmente para as mulheres, não é? As senhoras que queiram ler e saber como era a vida dos reis e da monarquia, como era a corte nesse tempo. Terceiro capítulo, a aclamação do rei. Quarto capítulo, o passo real, espaço de viver e espaço de governar, portanto, as duas comparações, não é? Depois, no capítulo 5, os passos reais fora das portas, não é? Depois, o capítulo 6, a mesa do rei, como é que era a mesa do rei, todas aquelas tradições que havia, não é? Toda aquela cerimónia que havia, a mesa do rei, não é? Com a corte, como eram os jantares, o cear, todas essas coisas, não é? Com os tais jograis que iam e os saltimbancos, todos aqueles que iam fazer, portanto, animação, não é? Por essa altura, não é? Não era assim que se dizia, mas era o tal divertimento, não é? A mesa do rei e da corte, portanto, muito interessante esse capítulo também. O traje da corte, capítulo 7, não é? O traje da corte, vestir para impressionar, um capítulo muito interessante. Depois, no capítulo 8, os casamentos reais, portanto, todo o ordenamento sobre os casamentos reais. E, por fim, no capítulo 9, a morte do rei, entre prantos e lamentações. Portanto, é o último capítulo. Depois, a conclusão é a biografia. Um livro muito interessante, não é muito grande, o livro até lê-se bem, tem cerca de quase 200 páginas, portanto é um livro que se lê muito bem e traz muita informação a nível de história para sabermos como era a vida da corte, a vida dos reis. Portanto, a vida na corte portuguesa de José Barata, portanto, a vida na corte portuguesa de José Barata, fica aqui, portanto, esta recomendação. Até uma próxima.